No Saber Direito desta semana, Serlei Dalla Porta apresenta um curso de Direito Processual Civil com foco na mediação. Durante as aulas, a professora aborda o modelo processual, o sistema multiportas, a negociação, a técnica de mediação e a carreira do advogado na área. Está no ar a aula 2. Olá, pessoal! Estamos aqui para a nossa segunda aula sobre mediação e advocacia consensual. Na nossa primeira aula, falamos um pouco todo o modelo introdutório, falamos um pouquinho sobre o arcabouço legal e agora, na nossa segunda aula, nós vamos falar sobre o sistema multiportas. Eu sou Serlei Dalla Porta, agradeço aqui vocês estarem conosco e seguimos aí para a nossa segunda aula. Nessa aula, nós vamos falar sobre a teoria do tribunal multiportas, do professor de Harvard, Frank Sander, e as respectivas adequações da justiça multiportas brasileira, dando ênfase à nossa resolução 125, de 2010, do Conselho Nacional de Justiça, a 13.140, de 2015, a nossa Lei Especial de Mediação, e a 13.105, de 2015, o nosso Código de Processo Civil. Então, vamos entender o que é um sistema multiportas, qual o arcabouço desse sistema e a combinação dos institutos que propiciam essa multiportas. Quais são eles? A negociação, a conciliação, a mediação, a arbitragem e o judiciário. E quais são as áreas em que tudo isso transiciona de forma melhor? Nós falamos um pouco disso na aula passada e hoje vamos aprofundar um pouquinho, vamos para o segundo nível do nosso conhecimento. Vou fazer uma leitura aqui e eu gostaria que vocês acompanhassem e tentassem aí, de onde vocês estiverem nos assistindo, identificar da onde eu estou tirando essa leitura. Então vamos lá. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias. Promulgamos, então, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Do que nós estamos falando aqui? Do preâmbulo da nossa Constituição Federal de 1988. Tão importante esse preâmbulo da nossa Carta Magna. Quero começar por aí hoje a nossa aula e ressaltando grifos nossos, como falamos, com a solução pacífica das controvérsias. Então, vamos falar aqui de sistema multiportas, sabendo que desde sempre aqui com a nossa Constituição Federal, nós já tínhamos promulgado a objetividade de buscarmos soluções pacíficas das controvérsias. E essas soluções pacíficas das controvérsias, elas vêm muito de encontro com o modelo do instituto que nós estamos falando aqui, que é da autocomposição, especialmente com mediação, negociação e conciliação. Ok? Bom, o sistema multiportas. O sistema multiportas, ou multidoors, como originalmente é declarado, é um conceito que foi desenvolvido numa conferência de cultura de paz que ocorreu nas décadas lá de 70, especialmente em 1976, convocando vários alunos de direito e vários acadêmicos da Universidade de Harvard. E especialmente para trazer uma discussão que vivenciavam dentro do judiciário americano na época do excesso de casos judiciais. Isso nós estamos falando de 1976. Lembrando que a nossa política pública aqui é de 2010 e a nossa lei especial é de 2015. Então, esse já era um enfrentamento que os tribunais tinham em relação a discutir como minimizar, né, e de como trazer soluções, que mecanismos em relação ao esse excesso de casos judiciais que estavam frente aos tribunais nos Estados Unidos.
E aí, diante dessa conferência, onde vários projetos, onde várias ideias foram trocadas, vários acadêmicos, Frank Sander, um dos alunos e um dos estudiosos e um dos acadêmicos de Harvard, junto com outros acadêmicos, desenharam, vamos dizer assim, o sistema multiportas ou multidor, trazendo um conceito de ser feita uma triagem, né, antes de se pensar em socorrer ao judiciário, se fazer uma triagem para identificar que tipo é o objeto de cada conflito e, diante dessa triagem, identificar para qual caminho seguir. Então, é por isso essa analogia de múltiplas portas. Então, nós podemos vislumbrar exatamente assim, onde cada portinha vai chegar a uma determinado instituto, a um determinado modelo, para atender a um determinado caso. E aí, dentro dessas multiportas, vamos pensar que uma porta pode ter negociação, outra porta pode ter a conciliação, outra a mediação, outra o judiciário e outra a arbitragem. Então, tentem vislumbrar essas 5 portas, né? Essas 5 entradas. Vamos entender o que cada uma dessas portas podem nos dar, quais são os requisitos para cada uma delas e qual que é especialmente o modelo comunicacional e dialógico que cada uma delas traz. Porque a partir do momento que eu entendo esse modelo comunicacional, eu também consigo trazer o objeto de discussão do conflito, da controvérsia, antes até, principalmente, de formarmos aí o litígio. Então, vamos olhar essas 5 portas e já vamos dividir essas 5 portas em 2 espécies, vamos pensar assim. Então, nós vamos ter os métodos autocompositivos e os métodos heterocompositivos, tá? Os métodos autocompositivos, autonomia da vontade. Então, os métodos autocompositivos, aqueles que se encaixam em que as partes vão ter autonomia para resolver, ok? Então, mas professora, e o conciliador, e o mediador? Ele é um terceiro, e eu vou repetir aqui durante as 5 aulas nossas aqui, imparcial e neutro, né? Que vai auxiliar, que vai facilitar, especialmente enquanto mediador. Então, nós vamos falar a diferença um pouco aí da conciliação. Mas, para os 3 métodos, negociação, conciliação e mediação, nós estamos falando de métodos autocompositivos. Ainda que tenha essa terceira pessoa, ela não forma a tríade decisória que nós temos frente ao judiciário, ok? Então, guardem aí métodos autocompositivos, negociação, mediação e conciliação. Vamos olhar o resto das portas? Falamos que são 5 portas, a princípio. As outras 2 portas seriam a judicialização e a arbitragem. Esses 2 métodos, ainda que nós estamos falando que é judicial e a arbitragem é extrajudicial, ou como alguns gostam de falar, uma esfera privada, esses métodos são heterocompositivos. Por que heterocompositivos? Porque aí sim eu tenho um terceiro que decide, ou seja ele um juiz, ou seja ele um árbitro. Então aí eu tenho o terceiro que vai decidir. Então são métodos heterocompositivos. Então é importante a gente fazer, ao olhar o sistema multiportas, que se derivou desse modelo de Frank Sander americano, e que foi feito uma mitigação a cada país que adapta. Nós vamos ver aqui no caso no Brasil, nós não temos exatamente essa triagem, como é o modelo americano, mas fizemos uma adaptação do conceito multiportas, de oportunizar as 5 portas de uma certa forma, que vem de forma esparsa nas leis, nos dispositivos de leis, e também na nossa política pública, na Resolução 125 de 2010. Então, fechamos. Ok, entendemos as 5 portas, métodos autocompositivos, negociação, conciliação, mediação, heterocompositivo, judiciário e arbitragem. O que eu quero ressaltar com vocês aqui é esse modelo dialógico, esse modelo comunicacional de cada um desses métodos. Quando nós falamos na negociação, nós falamos em 2 partes, né? 2 pessoas, pessoa física, pessoa jurídica, não importa, que vão negociar. Então, elas não necessariamente precisam de um terceiro para auxiliar ou negociar por elas. Então, aí nós temos uma comunicação em que A fala com B e B fala com A. Olha, eu quero pagar dessa forma, eu quero receber dessa forma, eu quero entregar assim, etc. Essa é a negociação direta, em que elas vão
fazer a autocomposição. Eu posso ter nesse modelo também uma negociação assistida. Eu posso contratar, eu posso ter um terceiro negociador que vai auxiliar, ou cada uma das partes pode contratar um negociador para negociar por elas dentro daquele modelo. E aí você tem um modelo dialógico de vai e vem, né? Todo mundo fala com todo mundo ali. A mediação. A mediação nós temos as partes, e aí temos um terceiro aqui, né? Esse terceiro elemento que é o mediador, facilitador, fio condutor, auxiliador aí dessa comunicação. E é um modelo dialógico bem comunicacional. Por quê? A parte A fala com a parte B fala com a parte A, o mediador fala com a parte A, o mediador fala com a parte B, todos se comunicam. Partes, advogados, todos que participam do cenário do ecossistema de uma mediação estão se comunicando. E essa é a grande diferencial. Quando nós nos comunicamos, aprendemos a nos comunicar adequadamente, entendemos o que queremos e por que queremos, né? Então, conseguimos construir opções dentro dessa comunicação mais dialógica. Entendemos o conflito, tratamos o conflito. Lembrando aqui uma boa ressalva de que mediação não é terapia. Conciliação não é terapia. São técnicas, é um modelo que traz técnicas, tem um modelo processual a ser seguido e que requer do mediador e conciliador um conhecimento interdisciplinar para atuar ali. Tanto que vocês vão ver na nossa última aula, que eu vou falar um pouquinho da carreira, quem pode ser mediador judicial, quem pode ser mediador extrajudicial, que não é uma atividade exclusiva da advocacia de advogados, né? Vocês vão ver, eu vou falar quem pode ser um conciliador. Nós temos, por isso, essa interdisciplinaridade, nós temos mediadores e conciliadores de outras profissões, psicólogos, engenheiros e várias outras áreas também. Aí na nossa última aula, que vocês vão ficar conosco, eu vou esclarecer como é essa formação, quais são os requisitos e como é o mercado, inclusive, de atuação. Mas voltando aqui, esse modelo comunicacional é que vai trazer a diferença de fazer a gestão mais adequada a esse conflito. E aí nós temos a conciliação. Estamos olhando aqui nos métodos autocompositivos. Na conciliação, eu tenho as partes, eventualmente seus advogados, né, etc. E aqui o conciliador. Professora Celeida, qual é a diferença? Esse conciliador é também um terceiro, né, que vai auxiliar, mas segundo a nossa doutrina, eu vou depois trazer isso para vocês, artigos 165 e seguintes, especialmente o nosso Código de Processo Civil, tem uma interpretação entre os parágrafos aí desse artigo, em que fazem essa distinção doutrinária e dispositiva sobre conciliação e mediação. Então, o conciliador, ele já tem um pouco mais de ingerência, vamos dizer assim, ele pode auxiliar, mas ele também pode ajudar a decidir. Ele traz essa diferença mais tênue, ele pode dar sugestões. Então, ele pode falar, façam dessa forma, ele pode ter um pouco mais isso. E se costuma trazer essa diferença que a conciliação ela é trazida para relações não continuadas. Então, relações consumeristas, relações que não são continuadas, você bateu o carro, a pessoa bateu no seu carro, você nunca mais vai ver aquela pessoa. Então, você não tem um relacionamento continuado ali, e a conciliação ela é mais adequada, ela é um pouco mais negocial, trabalha mais com os critérios objetivos diretamente, ela não trata tanto o conflito quanto a mediação. E aí um conciliador tem essa diferença que ele pode atuar um pouco mais de sugestões de o que pode ser feito ou não. Tanto que nós ouvimos falar dentro do judiciário, os magistrados às vezes atuam como conciliadores, né? É uma discussão aí bem interessante. Você concilia e se não houver o conciliamento, você vai futuramente decidir sobre aquela situação. Mas por conta deles poderem darem essa sugestão, trazem eles, a lei recepciona o magistrado até como conciliador. Embora hoje você segue as conciliações, as mediações seguem para os centros judiciários, aí para os sejusques e adequadamente para os conciliadores e mediadores, que acabam atuando de forma
praticamente igual, aí vamos dizer, só fazendo essa distinção diante do conflito. Uma relação continuada, como por exemplo, uma dissolução de sociedade, um divórcio, uma sucessão empresarial que envolve família, que as pessoas vão continuar, independentemente de uma forma ou de outra, o liame, né, do relacionamento, a mediação ela vem mais adequada. Não significa que só pode usar conciliação ou mediação para esse caso ou para aquele, porque depois nós vamos, ao longo das suas aulas, vendo que esses 3 institutos, eles se complementam. Quando você dentro de uma sessão ou uma audiência de conciliação e mediação, você atua ora como negociador, ora um pouco mais como mediador, ora um pouco mais como conciliador. Você vai migrando um pouco desses institutos, tá? Mas essa diferença, ela vem positivada no nosso Código de Processo Civil, a doutrina também faz, a maioria dos doutrinadores fazem essas distinções, mas o modelo comunicacional do conciliador é igual, ele conversa com as partes, só que ele tem um pouco mais de ingerência de poder falar, façam isso, decidam dessa forma, coisa que com o mediador, ele se coloca muito mais forte dentro da sua neutralidade. Ele não vai decidir, ele não vai trazer a sugestão de forma tão impositiva. Ele vai trazer de forma subliminar com as técnicas, porque ele faz com que as partes consigam enxergar essas opções. Por isso que a gente fala que tem muita tecnicidade no procedimento. Fechamos aqui autocomposição. Vamos pensar as outras 2 portas? Heterocomposição, arbitragem e a decisão imposta do judiciário. Falando da arbitragem, estamos falando do método heterocompositivo, em que nós temos um terceiro, também imparcial, mas que vai decidir. A arbitragem é um método em que nós temos da esfera extrajudicial, que pode ser socorrida, especialmente para direitos disponíveis. Nós temos uma lei que foi revista agora recentemente também, eu vou posteriormente falar um pouquinho rapidamente sobre isso, mas pensamos numa situação extrajudicial em que as partes tenham essa autonomia de decidir e indicar através de uma câmara, indicar juntas um árbitro, para que possa ser decidido uma determinada controvérsia, um determinado impasse. Lembrando que o resultado de uma arbitragem é uma sentença arbitral, que faz título executivo judicial, ela se equipara a uma sentença judicial e ela é irrecorrível. Então, traz a necessidade de se socorrer a uma arbitragem que as partes elas estejam realmente preparadas, entendam o que é o procedimento, entendam os cabimentos de objeto, entendam as consequências de resultado da sentença, né? Então, hoje muito usada para casos internacionais, na esfera empresarial, e à medida que nós tivemos uma alteração na lei da arbitragem, em que recepciona aí hoje também o árbitro único para mediações um pouco mais simples, para arbitragens mais simples, ela tem sido um pouco mais recepcionada em casos mais econômicos, em outras situações. Mas aí nós estamos falando de um método heterocompositivo, de uma porta em que esse terceiro vai decidir. Esse árbitro vai dar uma decisão e vai decidir, tá? Ah, mas professora, dentro da arbitragem, num procedimento de arbitragem que foi escolhido um árbitro para decidir, numa esfera extrajudicial, e se as partes, em um determinado momento, né, do procedimento, resolvem fazer um acordo? Tudo bem, como no judiciário também. As partes podem ser indicadas dentro de um procedimento arbitral a seguirem por uma mediação, né, indicam um mediador para acompanhar, podem seguir uma parte daquele objeto que está sendo discutido, às vezes parcialmente, seguem pela mediação, fazem o acordo, trazem esse acordo para o procedimento arbitral, o árbitro vai apreciar e vai homologar aquela parte, né? Então aquilo já está resolvido. Essa outra parte da discussão do objeto segue para ser decidido. Da mesma forma, isso também pode ocorrer no judiciário. Então temos aqui o heterocompositivo arbitragem, esse método extrajudicial para direitos disponíveis, e também temos dentro dessa nossa quinta porta a decisão autoridade imposta ao nosso judiciário. Qual a diferença aqui? Temos aí
autoridade, aqui o juiz, e as partes. Só que o nosso modelo comunicacional muda totalmente. As partes não se falam, né? E nós temos aqui essa autoridade, terceiro juiz, que escuta as partes, e ela só, em alguns casos que vão estar falando mais ao juiz, né? Dependendo do modelo, mas entre elas não se falam. Por isso, te trazer para um método autocompositivo, redirecionar para uma conciliação e uma mediação, onde aí sim as partes A e B, X ou Y, vão ter oportunidade de se comunicarem. Na arbitragem, também as partes num procedimento arbitral não se falam, mas o árbitro comunica-se de forma mais próxima com as partes e também indica para que, caso precisam negociar, fazer algum acordo e se comunicarem diretamente, sigam paralelamente a um procedimento, a um modelo de mediação ou de negociação, a depender do estágio do conflito, dos critérios que estejam ali resolvidos, tá? Então, fechamos aqui os nossos 5 portas, as portas de heterocompositivas e as nossas portas do autocompositivas. Lembrando a grande diferença desse terceiro que decide e o modelo comunicacional que eu tenho em cada uma dessas portas. Então, quando nós começamos a entender que a diferença desse modelo comunicacional, especialmente quando as partes conseguem dialogar, é o que vai trazer um resultado diferenciado na construção, eventualmente, de um acordo. Reparem, eu sempre trago esse cuidado de falar da eventualidade do acordo. O acordo não é o objetivo e o resultado especial de uma sessão de mediação ou de uma audiência de mediação ou conciliação. Ele é uma consequência, né? É muito importante ter essa conscientização. Não ter aquele estigma de ter acordo, não ter acordo. Não é dessa forma. Se constroem o seu acordo ou não, é uma coisa em que as partes vão ter que estar preparadas, amadurecidas, entendendo se podem fazer as concessões, se tem cabimento ou não aquele objeto de ser feito isso, tá? Então, nosso sistema multiportas aqui brasileiro, ele é composto por qual arcabouço? A Resolução 125, 2010 do CNJ, a 13.140, 2015, a Lei de Mediação, e a 9.307 de 1996, que foi alterada recente, não tão recente, né? 13.129 de 2015, a Lei de Arbitragem, né? A nossa Lei de Arbitragem, que traz essa porta, como eu falei para vocês, de heterocomposição. Bom, e aí eu vou passar rápido aqui com vocês também, um pouco sobre a Resolução 125 e como que está dividida também a nossa lei de mediação. E aqueles que quiserem seguir o entendimento desses tópicos, desse objeto todo que nós de estudo nosso aqui, dessas nossas 5 aulas, o que eu recomendo que leiam a Resolução 125 e leiam a lei de mediação. Essa é a primícia para nós seguirmos aí, para quem quiser até pensar enquanto uma carreira ou enquanto um modelo auxiliar no seu escritório de advocacia e até enquanto hoje como um consumidor final, como uma pessoa que faz parte de um conflito, a que me socorrer, de começar a entender que você também tem essa porta a se socorrer, como mediação, conciliação e negociação. Sabendo que ela pode ser preventiva ou ela pode ser também dentro do seu processo. Nós vamos estar falando isso futuramente. Mas a Resolução 125, ela é dividida em alguns tópicos que eu acho importante ressaltar para vocês, essa política pública, que fala sobre o tratamento adequado de conflitos. Então, ela tem um capítulo de política pública dos conflitos de interesse, tem as atribuições do CNJ, as atribuições dos tribunais, as atribuições do NUPEMEC, que é o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos. Então, aqueles que quiserem seguir vão ter que começar a entender como funciona o NUPEMEC do tribunal do seu estado. Eles têm autonomia, né? Os tribunais têm autonomias e têm os seus NUPEMECs, que têm direcionamentos às vezes, né, sobre alguns aspectos em relação ao curso, em relação à formação do mediador, que segue, obviamente, a Resolução 125 e a Resolução do ENFAM, mas tem particularidades e tem autonomia que os tribunais podem trazer.
fazendo um parênteses aqui para vocês. Por exemplo, aqui no estado de São Paulo, um mediador judicial, ele tem que fazer 60 horas de estágio para se formar mediador judicial. Em Brasília, salvo engano, não sei se isso pode ter alterado, eram 100 horas de estágio. Então, os tribunais têm autonomia para algumas coisas nesse sentido. Então, o NUPEMEC, cada tribunal tem o seu núcleo permanente de métodos consensuais de solução de conflito, que vai fazer a gestão desses institutos e dessas políticas. Dentro ainda desses sentidos, os NUPEMECs vão também acompanhar e vão ter as atribuições dos SEJUSCs, que também constam todas essas atribuições na política pública. São os Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania. Salvo engano, nós temos mais de 1.800 SEJUSCs pelo Brasil. São Paulo, mais de 270 SEJUSCs. Esses números se alteram ano a ano, mês a mês praticamente. Os SEJUSCs, né, os Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania, são os locais onde vão fazer as gestões das conciliações e das mediações preventivas, pré-processuais ou processuais indicadas aí dentro de um processo pelo 334, ou a depender do estágio do processo que o juiz peça ou que as partes podem pedir para ser redirecionado. E aí segue com as atribuições dos conciliadores e mediadores e atribuições de câmaras privadas que venham atuar com a mediação, a conciliação. Então, bem recomendado a leitura da Resolução 125 e complementando com seus anexos, que trazem diretrizes curriculares, como que é o curso de mediador, quais são as cargas horárias, quais são as aulas, segue com o Código de Ética dos Conciliadores e Mediadores, tinha comentado isso com vocês na aula passada, né, sobre o impedimento. O Código de Ética traz todas as regras em relação às regras de conduta em relação ao conciliador e mediador, os impedimentos e uma série de outras características. Também dados estatísticos que complementam esses anexos da Resolução 125 e sempre tem alguns aditivos, tem alguns anexos que são colocados. Quanto à Lei de Mediação 13.140 de 2015, outra leitura obrigatória, aqueles que quiserem se aprimorar um pouco no nosso objeto de estudo, é uma lei também bem direcionada, com capítulos que trazem disposições gerais, mediadores, informações sobre mediadores extrajudiciais, mediadores judiciais, o procedimento da mediação, passo a passo, o modelo procedimental da mediação, a mediação extrajudicial e a mediação judicial. Então, 2 capítulos exclusivos para trazer o esclarecimento de como funciona cada uma desses institutos, a confidencialidade e suas exceções e conflitos envolvendo a administração pública, que traz também as possibilidades aí com as câmaras ou com os órgãos e entidades em relação a fazermos a conciliação e mediação frente à administração pública. Então, essas são as 2 caixas importantes a nós colocarmos aí: autocompositivo, heterocompositivo, Resolução 125 e leitura da Lei de Mediação. E aí eu quero mostrar uma coisa para vocês, que é essa estátua aqui. Antes de eu passar para algumas informações, eu acho muito importante mostrar uma coisa para vocês que trazem de forma lúdica. Todos nós conhecemos a estátua que representa a justiça, com as vendas, com a espada, né, toda a simbologia. E nós tivemos aqui em São Paulo, falo que estou aqui em São Paulo, sou de São Paulo, uma obra de arte, né, que foi feita pelo escultor Gilmar Pina, frente à Justiça Federal de uma cidade aqui de São Paulo, chamada Guarulhos. Então, tem uma estátua representando a conciliação e vamos aí / mediação. Então, a primeira estátua que traz toda essa simbologia desse instituto que nós estamos discutindo aqui. E que veio, né, diante de uma fala muito importante do desembargador Newton de Luca, recordando a clássica representação, né, da deusa da justiça com a espada e a balança, em que ele trouxe: a justiça, quando promove a conciliação, ela deita a sua espada no chão, entrega a balança às partes para que elas mesmas decidam o que entendem ser mais justo para elas. E ainda tivemos um dizer importante aqui a ressaltar da desembargadora Cecília Marcones: a arte
da estátua que eu vou mostrar para vocês representa a vida do povo do Brasil. Essa obra mostra a solução das tentativas de conciliação / mediações que fazemos diariamente no judiciário. Então, eu vou trazer aqui e mostrar para vocês. Eu ganhei essa réplica de uma aluna minha e que mostra exatamente essa estátua da conciliação. Então, você vê aqui, ela tirou as vendas, né? Foi tirada a venda. A espada foi baixada. E a balança está sendo entregue às partes para que elas decidam. Então, essa simbologia, ela caracteriza muito tudo que nós estamos falando, né? Entrega a responsabilidade para as partes fazerem a gestão e o tratamento do seu problema, do seu conflito, de olhos abertos e com a espada ao lado. Então, é importante que essa é mais uma característica que está aqui simbolizada através dessa estátua, que eu achei interessante trazer para vocês. Essa é uma réplica que eu ganhei, do que nós estamos falando aqui o tempo inteiro. Essa simbologia da entrega da balança, sem eu terceirizar para que seja alguém decida por mim, ela é muito forte em tudo que nós estamos aqui conversando nessas aulas. Bom, e aí, voltamos aqui. Quero ressaltar agora alguns pontos para vocês dos dispositivos legais que eu estou enunciando aqui. Ora, vamos falar de alguns dispositivos legais da mediação, o 1340, outra da resolução. Então, algumas coisas que eu quero ressaltar bem para vocês aqui. Na 13.140, nós temos no artigo 2º, vou fazer a leitura junto com vocês, o parágrafo 2º. Ninguém será obrigado a permanecer em procedimento de mediação. Ah, mas não sei se as partes pediram para instalar um procedimento de mediação e esse procedimento pode ser interrompido? Claro, ele pode. Por quê? Prevalece a autonomia de vontade deles. Eles queriam fazer a tentativa de acordo, da conciliação, da mediação e não querem mais. Essa responsabilidade, essa autonomia é muito forte e ela tem que ser enaltecida e prevalecida. Essa faz a diferença para que esse instituto dê certo. Então, você não é obrigado a um procedimento de mediação se você entender que você quer interromper, que você não quer permanecer. O artigo 2º, o artigo 3º, perdão, da Lei de Mediação também traz. Pode ser objeto de mediação o conflito que verse sobre direitos disponíveis, como eu falei lá da arbitragem, direitos disponíveis que podem ser transacionados, absolutos, relativos, etc. Ou, artigo 3º da Lei de Mediação traz, sobre direitos indisponíveis, mas que admitam transação. Então, abre-se aí a oportunidade de trazermos alguns objetos que versem sobre direitos indisponíveis que admitam a transação. Então, por exemplo, alimentos, né? Alimentos, direitos indisponíveis que admitem a transação. Por isso, há tantas audiências de conciliação que nós temos aí ao redor dos sejus, que são indicadas, né, pelo 364, no modelo pré-processual, onde se discute ali alimentos, revisional, onde você discute guarda, onde você discute uma série de objetos dentro da conciliação e mediação. Mas é importante observar que nós estamos falando de direitos indisponíveis transacionados, tá? E ainda seguindo, a mediação pode versar sobre todo o conflito ou parte dele, no parágrafo 1º do artigo 3º. Exatamente aquilo que eu estava falando para vocês aqui, que ocorre na arbitragem, que também pode ocorrer no judiciário, que pode ocorrer dentro de um procedimento de mediação. Muitas vezes as partes chegam com um objeto a ser discutido e se identifica que só uma parte pode seguir por um eventual acordo e segue pelo procedimento. E outros quesitos, outros pontos que estão sendo discutidos ali precisam de uma perícia ou realmente envolve questões que as partes não estão aptas a decidirem. Por isso, é importante, traz o dispositivo de lei, que a mediação pode versar sobre todo o conflito ou sobre parte, ok? E ainda no parágrafo 2º do artigo 3º, o consenso das partes envolvendo direitos indisponíveis, mais transigíveis, como falamos aqui no artigo 3º caput, deve ser homologado em juízo
exigida a oitiva de Ministério Público, especialmente, como eu falei, de alimentos. Então, se estivermos trazendo para a mediação objetos que tragam direitos indisponíveis transigíveis, eles deverão, e nós que somos direitos sabemos aí a diferença entre poderão e deverão ser homologados para os juízes com vista de Ministério Público, vão envolver menores, vão envolver vulneráveis e etc., a depender do que está sendo discutido ali, ok? Então, é importante analisarem sempre essas características e olhe como nós vamos trazendo a segurança jurídica dentro do Instituto através do seu dispositivo legal. É importante reforçar isso para vocês, porque nós somos muito legalistas, né? Então, sempre preocupados com a segurança jurídica. Nossa, esse acordo, qual vai ser o efeito? Será que está sendo tratado? Será que tem nulidade? Será que é anulável? Então, é importante nos basearmos em tudo que o dispositivo legal nos traz para formatar esse instituto. E aí, sigo também para o Código de Processo Civil, para o artigo 165 e seguintes, que também aconselho, da mesma forma que eu aconselhei a vocês, leiam a resolução, leiam a lei de mediação e os artigos 165 e seguintes do Código do Processo Civil, a nossa 13.105 de 2015. Então, vamos ao artigo 165. Os tribunais criarão centros judiciários de solução consensual de conflitos, os CEJUSCs, que estão lá na resolução 125, a descrição de como eles funcionam, toda a política pública, frente aos NUPEMECs, aos tribunais, etc. Então, nós já temos tudo isso parametrizado, dispositivado, né? Vamos dizer assim. Então, os tribunais criarão centros judiciários de solução de conflitos, consensual de conflitos, responsáveis pela realização das sessões e audiência de conciliação e mediação. Vejam até como a lei traz sessões e audiências, né, de conciliação e mediação. Então, nós vamos ver muitas vezes essa fala de sessão de mediação, audiência de conciliação, audiência de mediação, sessão de mediação. Nós vamos estar observando essas conceituações aí sendo aplicadas. E continua o caput desse artigo 65 e pelo desenvolvimento de programas destinados a auxiliar, orientar e estimular a autocomposição. Parágrafo 1º, a composição e organização dos centros, que seriam os CEJUSCs, serão definidas pelo respectivo tribunal. Olha a autonomia do tribunal que eu falei para vocês, observadas as normas do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, observadas a nossa política pública. Parágrafo 2º. E aí, vamos lá. Parágrafo 2º, o conciliador. Esse é o artigo em que traz aquela diferenciação entre conciliação e mediação que eu falei para vocês, tá? E aí, de forma doutrinária, os doutrinadores seguem formatando isso, performando essa diferença. Então, vamos lá. Parágrafo 2º do 165 CPC. O conciliador que atuará preferencialmente nos casos em que não houver vínculo anterior entre as partes, então vamos lá, essa primeira parte, ele atuará preferencialmente. A lei não está trazendo que somente atuará em casos em que não houver vínculo anterior, em que as partes não se conheciam. Lembra que eu falei da batida de carro? Então, é preferencialmente em casos que não houver vínculo, ok? E aí vem, poderá, aí sim, a gente vem com o nosso poderá, o impositivo, sugerir, não deverá, né, o poderá sugestivo, sugerir soluções para o litígio. Então, olha só, o conciliador ele pode eventualmente preferir casos que não houver vínculo, que as pessoas não se conheciam. Vamos pensar assim. Ele também pode sugerir soluções. Ele pode, mas ele não deve, ele não tem essa obrigação. Então, ele pode sugerir e não pode sugerir, sendo vedada a utilização de qualquer tipo de constrangimento ou intimidação para que as partes conciliem. Olha que maravilha. Então, o que o legislador está falando para a gente aqui? Não podem ser obrigadas a construir um acordo. Não pode, tem acordo ou não tem acordo. Elas não podem ser coagidas, constrangidas. Senão, nós desconstruímos a característica mais forte desse instituto, que é a autonomia de vontade. Se ela não quiser resolver, se ela não quiser acordar, se ela não quiser chegar a um denominador, vamos dizer assim,
tem que ser respeitado. Então, nesse parágrafo 2º, você define o que é conciliação decorrente da definição do que é o conciliador. Então, é aquele que vai atuar preferencialmente em casos em que não há um vínculo anterior, em que aquela situação está iniciando a partir dali, e pode, não deve, ele pode sugerir uma solução para o conflito, mas nunca, porque é vedado, fazer qualquer tipo de constrangimento, intimidar ou de forçar que as partes cheguem a um acordo. Muito bem. Parágrafo 3º do 165 CPC. Mediador. Então, aí a definição da mediação, com essa distinção que eu falei para vocês de conciliação e mediação. O mediador atuará preferencialmente, estamos novamente com preferencialmente, nos casos em que houver vínculo anterior entre as partes. Então, o que eu estou dizendo, olha, a conciliação, preferencialmente quando não houver vínculo. A mediação, preferencialmente quando houver vínculo. Família, né? Quando sócios, quando as pessoas já tinham um vínculo. Por que isso? Até muito interessante, porque esse vínculo, ele traz um conflito potencializado de muitas outras coisas. Né? Uma dissolução de sociedade em uma empresa familiar, nós sabemos o quão complexa que é. Porque aquela família, que os sócios, a esposa, os filhos, convivem numa relação anterior dentro de um outro ecossistema que não é o empresarial, é o ecossistema da família. Então, esse é um conflito muito diferenciado a ser tratado. Então, esse vínculo anterior, que a mediação comenta aqui, o legislador traz, é esse cuidado que vai ser feito em relação à gestão desse conflito. Ele é muito diferenciado, até porque nós trabalhamos muito a teoria do conflito, a escalada que vem esse conflito, ele não vem só naquele objeto que você está discutindo naquele momento, daquela dissolução da sociedade. Vem ali uma série de outros conflitos dessa relação continuada que se misturam ali naquele momento. Então, o legislador traz que o mediador atuará preferencialmente em casos em que houver vínculo anterior e auxiliará as partes, os interessados, a compreender as questões e os interesses do conflito. Olha lá, o auxiliar, o facilitar, ele vai, eu não estou falando que ele deve nem que ele pode, mas ele vai auxiliar a eles a entenderem esse conflito. Professora, como é que eu faço para as partes entenderem o conflito? Técnica, diálogo, comunicação, empoderamento, responsabilidade, né? E aí sim, entendo o conflito que eu faço parte e consigo ter a responsabilidade de pensar em como resolvê-lo junto com a outra parte. E aí, seguindo o parágrafo 3º do 165 do Código de Processo Civil, de modo que, então, seguimos. O mediador atuará preferencialmente nos casos em que houver vínculo anterior entre as partes e auxiliará aos interessados a compreender as questões e os interesses do conflito, de modo que eles possam, pelo restabelecimento da comunicação. Olha só, como a lei, estou fazendo subsunção aqui do que eu falo com a lei, né? Olha só, restabelecimento da comunicação. Olha a importância de aprendermos esse modelo dialógico e comunicacional. Porque o conflito, ele surge, quase que na sua grande maioria, por falta de comunicação, por ruído de comunicação, por falta de escuta, por falta de modelos compassivos de escuta ativa, né, de ser empático, de tentar entender a posição do outro, absolutamente por conta dessas características. Então, ele vai restabelecer essa comunicação e identificar por si próprios soluções consensuais que gerem benefícios mútuos. Olha aí o legislador, né, aquilo que eu venho falando na aula passada e que vou permanecer durante os nossos 5 encontros falando. Benefícios mútuos. Para que eu tenha algo que tenha benefícios mútuos, envolve concessões também. Né? Eu tenho que ser bom para mim, mas tem que ser bom também para a outra parte. Então, a gente tem um modelo mental, quando nós falamos desses institutos, bem diferenciado daquele que nós estamos muito acostumados do ganhar ou perder, de eu tenho razão, você está errado, e assim por diante. E nós podemos observar que esses modelos, eles vêm crescentes, não só pelo sistema multiportas, como
também um método, um modelo que está se instaurando, mas por outros modelos que os países acabam construindo dentro dos seus judiciários, junto à esfera extrajudicial, de permitir de forma antecipada, especialmente preventiva, de forma prospectiva, de forma comunicacional e dialógica de tratar uma controvérsia e um conflito. Então, estamos aprendendo a lidar com tudo isso também. E aí quero também complementar, como falei dos métodos heterocompositivos do nosso sistema multiporta judiciário e arbitragem, a lei de arbitragem é a 9.307 de 96, alterada a 13.129 de 2015, que traz, aqui eu vou fiz ressalva de 3 artigos que eu preciso ler com vocês também, para consolidar o que eu estou explanando. O artigo 1º da lei, as pessoas capazes de contratar poderão valer-se da arbitragem para dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis. Então, importante deixar muito claro, arbitragem, direitos patrimoniais disponíveis. Nem estou falando de indisponíveis transdigíveis, né, que como nós temos na mediação. Especialmente direitos patrimoniais disponíveis, o que traz uma segurança jurídica específica para aquilo que a arbitragem for dirimir, até pela responsabilidade, né? Uma arbitragem, ela gera uma sentença arbitral, ela forma título executivo judicial e uma sentença arbitral é irrecorrível. Então, há de se ter esse caminhar. O artigo 18, o árbitro é juiz de fato e de direito. E a sentença que proferir não fica sujeita a recurso ou à homologação do Poder Judiciário. Então, o que estou trazendo mais segurança jurídica? O árbitro é equiparado a um juiz de direito, e de fato e de direito, e a sentença que ele profere, o árbitro dentro do modelo arbitral, fica sujeita a recursos ou a homologação, não fica sujeita, a recurso ou a homologação judiciária. Então, aquilo que sai, o resultado de uma arbitragem não precisa ser homologado, porque é uma sentença e já faz título executivo judicial, ok? E o artigo 31, a sentença arbitral, ela produz entre as partes e seus sucessores os efeitos, né, da sentença arbitral, mesmo os efeitos da sentença proferida dos órgãos do Poder Judiciário. E sendo condenatória, constitui título executivo, ok? Então, esses 3 artigos eu queria ressaltar aqui para vocês e finalizando, antes de nós iniciarmos o nosso quiz, no artigos 15 e 15 do nosso CPC 13.105 de 2015. Importante fazer essa conexão. No 515 do nosso CPC, nós temos o quê? Quais são o rol dos títulos executivos judiciais, né? Então, CAPT são títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos previstos nesse título. As decisões proferidas no processo civil, que reconhecem a exigibilidade e obrigação de pagar, quantia de fazer, de não fazer ou de entregar, inciso 1. Inciso 2, a decisão homologatória da autocomposição judicial, que passou por uma autocomposição judicial. E 3, a decisão homologatória de uma autocomposição extrajudicial de qualquer natureza. Então, fiz um acordo extrajudicial, título executivo extrajudicial, levo para ser homologado, né, e se transformar em título executivo judicial. E o inciso 7 do artigo 515, que traz a equiparação a título executivo judicial, a sentença arbitral. Então, aquilo que nós temos já na lei da arbitragem, é aqui complementando quando o artigo 515 recepciona o rol de títulos executivos judiciais, o acordo extrajudicial homologado, o acordo judicial homologado e a sentença arbitral, ela nem precisa ser homologada porque ela já se equipara ao título executivo judicial. E aí tem um rol de outros incisos, mas que não estão aqui conectados ao nosso objeto, ok? Então, vamos agora fazer o nosso quiz. Qual das seguintes opções define corretamente o sistema multiporta? A. Um sistema de resolução de conflitos que utiliza apenas a mediação? B.
um sistema de resolução de conflitos que combina diferentes métodos, incluindo negociação, conciliação, mediação e arbitragem? C. Um sistema de resolução de conflitos que utiliza apenas a arbitragem? Ou D. Um sistema de resolução de conflitos que utiliza apenas a conciliação? E a resposta é B. Então, o que nós vemos aqui? Na resposta A, nós temos exclusões aí para entendermos esse quiz, né? Um sistema que utiliza só mediação? Não, porque ele, por se tratar multiportas, ele traz outros institutos. Na opção C, utiliza só arbitragem? Não, ele utiliza também a arbitragem. Utiliza apenas a conciliação? Não, ele utiliza também a conciliação, o que nos leva à resposta B, né? Com os dois métodos autocompositivos e heterocompositivos, constituindo negociação, conciliação, mediação e arbitragem como heterocompositivo aqui, ok? E vamos ao nosso próximo quiz. Qual o principal arcabouço legal do sistema multiportas? A. A resolução número 125/2010 do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, a lei número 13.140 de 2015, a nossa lei especial de mediação, né? Ou a lei 13.105 a lei 13.105 de 2015, CPC. Resposta B. A resolução número 125 de 2010 do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, e a lei 13.140 de 2015, lei de mediação. Ou, resposta C, a Lei 13.140 de 2015 e a Lei 13.105 de 2015, nosso CPC. Ou ainda, a resposta D, nenhuma das anteriores. E a resposta é A. Então, temos aí, como nós falamos bem nessa aula, reforcei bastante para vocês, esse principal arcabouço, né? A Resolução 125, Política Pública, a Lei Especial de Mediação, e trazemos aí a nossa lei do nosso CPC, que com a alteração trouxe aí mais de 35 ou 40, não salvo engano, novos dispositivos de forma indireta ou indireta em caput, em parágrafos, mencionando mediação, conciliação, negociação na alteração do nosso Código de Processo Civil. Ok? Então a resposta é A. E vamos para o nosso terceiro quiz. Qual das seguintes opções é um exemplo adequado de aplicação do sistema multiportas em um contexto específico? Resposta A. Em um conflito trabalhista, o sistema multiportas pode ser utilizado para combinar negociação direta entre o empregador e o empregado com a arbitragem de um terceiro neutro. Letra B. Um conflito consumerista, o sistema multiportas pode ser utilizado para combinar a negociação com a conciliação. A letra C. Em um conflito familiar, o sistema multiportas pode ser utilizado para combinar a mediação com a terapia familiar, visando promover a comunicação e reconciliação. Letra D. Em um conflito consumerista, o sistema multiportas nunca pode ser utilizado para combinar a negociação com a arbitragem, visando resolver rapidamente o conflito. E a nossa resposta é B. Em um conflito consumerista, o sistema multiportas pode ser utilizado para combinar a negociação com a conciliação. Então, vamos analisar. A resposta A, nós trazemos aí um conflito trabalhista, e nós estamos falando de direitos indisponíveis, e aí nós citamos de utilizar o conflito entre a negociação entre o empregado e o empregador pela arbitragem, com um terceiro árbitro. E aqui, pensando especialmente dentro dos nossos direitos indisponíveis, eles não podem ser levados à arbitragem. A resposta C, em um conflito familiar, o sistema multiportas pode ser utilizado para combinar mediação com terapia familiar. Então, lembra que eu falei para vocês, mediação não é terapia. As partes podem, durante uma mediação, buscar áreas conexas. Eles podem pensar em contratar um contador, um terapeuta,
para resolver casos específicos que eles queiram auxiliar ali durante aquele procedimento de mediação. Mas isso por autonomia das partes e que segue separadamente. Tá? A mediação é um procedimento técnico que segue especialmente os nossos dispositivos de lei e os conhecimentos interdisciplinares. E a letra D, em um conflito consumirista, o sistema multiportas nunca pode ser utilizado para combinar negociação com arbitragem, visando resolver rapidamente o conflito. E aí a palavra nunca é o que exclui a correção, porque você pode, estamos falando aí de direitos disponíveis, e a gente pode fazer uma combinação dentro de uma situação específica, observando, obviamente, o Código de Defesa do Consumidor, em trazer negociação e alguma parte desse conflito ser dirimido através da arbitragem. Perfeito? Então, aqui encerramos o nosso quiz. E encerramos a nossa aula hoje, a nossa segunda aula, e vamos nos encontrar na próxima aula, que nós vamos falar do modelo processual da mediação. Espero vocês lá. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.